que a nossa reuniãozinha está sendo gravada, porque se algum aluno quiser ter acesso a esse material, estará disponível para o mesmo amanhã ainda, antes da avaliação. Bom, então é isso aí. A gente vinha estudando a respeito de entalpia, né? Vocês têm alguma dúvida específica que quer tirar ou vamos fazer uma revisãozinha geral? Acho que revisão geral mesmo. Revisão geral? Bom, então vamos lá. A gente vinha conversando de entalpia, que são as trocas de calores que estão envolvidas nas reações químicas, né? Aí a gente aprendeu o primeiro modo de calcular a entalpia, que é o modo mais simples de todos, né? Que a gente faz só variação da entalpia, é a entalpia dos produtos, ou seja, a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, né? Então, se for dado o valor do HP e do HR, independente da situação, né? Eu vou tirar o fone aqui porque eu estou ficando até meio engasgado, tá dando delay aqui. Peraí, vamos lá. Aí, se for dado o valor do ΔH e o valor da entalpia dos produtos e da entalpia dos reagentes, é só a gente substituir nessa fórmula aqui de maneira explícita e calcular a diferença entre os dois. Pode ser dado na forma de um gráfico, né? Ou pode ser descrito num exercício. A entalpia dos produtos é 300 e a entalpia dos reagentes é 100. Calcule a variação da entalpia. Pronto. Entalpia dos produtos 300 menos 100, que é a entalpia dos reagentes, iria dar igual a 200. 200 o quê? A gente viu que existem duas unidades para a entalpia. A caloria e o joule. Onde uma caloria corresponde a 4,18 joules. Na aula seguinte, a gente viu que existem algumas situações que influenciam na variação da entalpia, né? Algumas condições que influenciam na variação da entalpia. E eu sempre falo para vocês, se eu queimar um saco de carvão, a quantidade de calor liberada vai ser igual à quantidade se eu queimar 2 sacos de carvão? Não, vai ser diferente. Então, a quantidade de reagentes interfere na variação da entalpia. Essa é a principal das coisas que interferem na variação da entalpia. Mas a gente ainda tem o estado físico da substância, o estado holotrópico da substância, a temperatura do sistema. E no caso de gases, se a gente estiver trabalhando numa pressão acima de 1000 atm, os gases também interferem na variação da entalpia. Mas eu vou deixar em destaque aqui para vocês, dentre dos fatores que afetam a variação da entalpia, a quantidade de reagentes é o principal. Aí a gente viu também o seguinte, se a entalpia dos produtos for maior do que a entalpia dos reagentes, significa que eu tinha uma entalpia inicial e se a entalpia final é maior do que a inicial, é porque absorveu o calor. E é por isso que a entalpia ficou maior, né? Então, as reações químicas que são acompanhadas de absorção de calor são denominadas de reações químicas do tipo endotérmica. E se eu fizer a continha básica para cálculo de ΔH, como o HP vai ser sempre maior que o HR, nas reações endotérmicas, a variação de entalpia vai ser sempre um sinal positivo. Sempre que for maior do que zero, é porque eu tenho uma reação do tipo endotérmica, ou seja, uma reação que absorveu o calor. Por outro lado, se a entalpia dos produtos for menor do que a entalpia dos reagentes, né? Aí acontece o quê? Eu tinha uma entalpia alta e diminuiu a quantidade de entalpia. Por que diminuiu a quantidade de entalpia na minha reação química? Porque parte dessa entalpia foi liberada, né? E as reações químicas que são acompanhadas de liberação de calor são chamadas de reações do tipo exotérmico. E como o HP vai ser menor do que o HR, quando eu calcular pela fórmula simples, ΔH igual a HP menos HR, toda reação exotérmica vai dar um valor negativo. Toda reação de combustão é exotérmica, tem ΔH menor do que zero. Porque libera um calor. Chega perto do fogo de uma churrasqueira, ou chega perto do fogão da sua casa quando está cozinhando alguma coisa, ou chega perto do motor do carro. São exemplos de reação
de combustão, né? E a gente sente que está quente naquela região, porque aquela reação química, para acontecer, está liberando calor. É reação do tipo exotérmico. Aí depois, a gente foi aprender a calcular a variação da entalpia de um jeitinho um pouquinho diferente, né? Deixa eu achar a setinha aqui. A gente foi aprender a calcular a variação da entalpia utilizando energia de formação. Entalpia de formação. Que foi o assunto da nossa segunda aula. Relacionado com entalpia, né? Porque aí eu tenho uma reação química A2 mais B2 formando 2AB. Se eu tiver o valor da entalpia de formação de cada uma das espécies, é só eu manter essa mesma fórmula aqui, eu consigo achar quem que é o HP, consigo achar quem que é o HR, e a partir daí eu calculo qual que é o meu ΔH, aplicando entalpia de formação. Os valores de HP e de HR não são dados explicitamente, mas eu consigo, através de alguns artifícios, encontrar quais são esses valores, o HP e o HR, considerando sempre o coeficiente estequiométrico que vem na frente, e aí eu calculo. Por exemplo, se fosse dado aqui, a entalpia de formação do A é 10, do B é 20, estou chutando o valor, e do AB é 30. Então, ΔH ia ser igual a entalpia, né? Ó, eu ia manter essa formulinha aqui. Quem que é o HP? Opa, o HP é 2AB. Vou pôr o H aqui, que é o H da entalpia, tá? Aí é só substituir, esses valores foram dados, a gente tem esses valores em tabelas, né? Tem tabelas enormes aí a respeito da entalpia. Aí eu falei para vocês, o valor do A2 é 10, do B2 é 20, do AB é 30. Então você vai lá e vai substituir. Isso quando é dada a entalpia de formação, tá? Do AB é 30. Então, 2 vezes 30. Do A eu falei que é 10. Pronto, 10. Do B eu falei que é 20. Pronto, 20. Pronto. Agora é só eu resolver a matemática aí. 2 vezes 30, 60. Menos 10 mais 20 também dá 30. Então fica 60 menos 30. Nesse caso que eu acabei de inventar, esse exercício que eu acabei de inventar para vocês, o valor do ΔH seria igual a 30. Como é um... professor, você não falou qual que é a unidade. Tudo bem, se não falar unidade, não precisa for. Se falar que é joule, coloque joule. Se falar que é caloria, coloque caloria. Como o ΔH deu um valor maior do que zero, deu um valor positivo, quando é positivo você não precisa deixar aqui, quando o ΔH é maior do que zero, significa que essa reação, ela absorve calor. Porque a entalpia dos produtos acaba sendo maior que a entalpia dos reagentes. Se desse um valor negativo, teria uma reação do tipo exotérmico. Mas como deu um ΔH positivo, essa reação que eu acabei de inventar para vocês é uma reação do estilo endotérmico. Depois de aprender a calcular a variação da entalpia dessa forma, a gente foi e aprendeu a calcular a variação da entalpia empregando a energia das ligações químicas.
Nesse caso, a gente tem que saber desenhar a molécula, para a gente ver quais ligações que estão sendo rompidas, quais ligações que estão sendo formadas, para depois sim poder ver qual que quebrou e qual que formou, substituir os valores e também calcular a variação em entalpia. Mas a gente parte do mesmo princípio. Qual que é o princípio que a gente parte para calcular a variação na entalpia? Empregar isso daqui, ó. Só que agora a gente não tem explícito, como era no primeiro caso. A gente não tem o valor das entalpias de formação, como era no segundo caso. Agora, a gente tem o valor das entalpias de ligação. Mas com esses valores, a gente também consegue resolver o nosso exercício, sabendo desenhar as moléculas, que é uma coisa importante, né? Vai desenhar para ver qual ligação que você tem no produto e qual ligação você tem no reagente. Então, energia de ligação tem que desenhar as moléculas para ver as ligações. Ah, como assim, professor? Não estou entendendo muito bem. Vamos ver se tem algum exemplo aqui, ó. Aqui é a entalpia de formação, com valores de entalpia de formação. E aqui entra energia de ligação. Foi dado o valor da ligação A, ligação simples com outro A. Foi dado o valor da ligação do B, outro simples com B. Foi dado a ligação, o valor da energia de ligação do A com B e outra ligação A com B. Aí a gente vai substituir e faz esses cálculos. Olha esse exercício aqui. Esse exercício a gente fez na sala. A gente desenhou o CL2, que era CL simples CL, só que eu tenho 3 dessa daí, então ficou 3CL, CL. Quando a gente desenhou o NH3 na sala, a gente viu que NH3 era um N ligadinho com H, ligadinho com outro H e ligadinho com outro H. Então, cada NH3 eram 3 ligações NH. Mas como eu tenho 2 deles, era 3 de uma e 3 da outra, que eu tinha que usar um total de 6 ligações NH. É isso que é importante. É a gente enxergar as ligações. Eu vou tentar fazer um exercício aqui com vocês a respeito de energia de ligação. Eu vou inventar uma reação química aqui, só que tá. Inserir uma caixa de texto. CH4 mais oxigênio formando CO2 mais H2O. Essa é a combustão do metano. Se é combustão, a gente já sabe que é uma reação exotérmica, né? Mas eu vou inventar os valores. Primeira coisa. Antes de eu desenhar tudo... e fosse me dado uma tabela, né? Vamos inventar uma tabela aqui, ó. Com valores que eu vou inventar. Foi me dado lá algumas ligações químicas, ó. Pronto. Falado assim. A ligação C simples com H
tem um valor de... Eu estou inventando os valores. 30, vai. Vamos complicar muito. A ligação O dupla com O tem um valor de 50 kJ. A ligação. Ajuda aí, computador. C dupla O. Estou inventando o valor, então tanto faz. Vai ser igual a 20. Pronto. Esses valores são tabelados, tá? Eu estou inventando aqui porque a gente está criando exercício junto. A ligação H simples O tem um valor, vamos pôr, de 10. Essa tabela foi me dada, né? Então, eu estou tentando achar onde que está o negócio aqui para fazer uma mágica. Essa é a minha tabela. As entalpias de ligações. Vou deixar ela aqui no cantinho. E essa é a reação química aqui, ó. Vou aumentar ela, para vocês enxergarem melhor. Primeira coisa, essa equação química está balanceada? Não, ela não está balanceada. Eu tenho um carbono nos reagentes, um nos produtos, mas eu tenho 2 hidrogênios nos produtos e 4 nos reagentes. Então, tem que acertar o hidrogênio. Vou colocar um 2 aqui, que é 2 vezes 2 dá 4. Acertei hidrogênio, mas ainda está errado o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios nos reagentes. Agora, 2 daqui com mais 2 daqui dá 4. Então, para acertar essa reação química, tem que fazer isso daqui. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Todo mundo une-se uns aos outros para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Deixa eu fazer o carbono aqui. Pronto, daqui o carbono. Vou desenhar as moléculas. Agora eu vou vir aqui. Vou desenhar os elétrons também para vocês. Então, está aqui o carbono com um elétron. Ele tem 4 na camada de valência. Esse é um. Esse é o outro. Esse é o terceiro. E esse é o quarto elétron na camada de valência. O hidrogênio está aqui. Ele tem um elétron na camada de valência e se estabiliza com 2. Ele é uma exceção da teoria do octeto, tá? Aí o hidrogênio chega aqui. Próximo. Deixa eu fazer um monte de hidrogênio aqui. O hidrogênio chega aqui próximo. Se une. Só que o hidrogênio tem só um. E ele se estabiliza com 2. O hidrogênio se estabilizou. O carbono ficou com 5. Calma. É CH4. Tem mais 3 hidrogênios. Então vai acontecer isso com todos eles. Deixa eu vir aqui procurar onde está a pontinha da setinha do mouse.
Horrível. Vai chegar o outro hidrogênio, que tem um elétron, vai encostar aqui e vai se estabilizar. Mais um hidrogênio. E mais outro hidrogênio. Isso é ligação química. Eu só estou desenhando para depois eu ver qual ligação que eu quebrei e qual ligação que eu formei. Pronto, tá aí, ó. O carbono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada hidrogênio com 2. Desenhei o hidrogênio, mas ainda falta o resto da minha reação química. O O2. O oxigênio tem 6, o outro oxigênio também tem 6. Aí eles compartilham um parzinho, ficam com 7. Como que eu sei que o oxigênio tem 6? Eu vejo na tabela periódica. Eles compartilham um parzinho e ficam com 7, e compartilham outro parzinho e ficam com 8. E aí o O2 seria algo assim, ó. O, ligação dupla com outro O. Enquanto cada CH4 são 4 ligações CH. Tudo bem, professor, beleza. Mas quantos O2 eu tenho na minha equação química? Ah, professor, tenho 2 O2. Esse é um deles. O outro O2 seria a mesma coisa. Pronto. Desenhei toda a parte dos meus reagentes. Nos reagentes eu tenho 4 ligações CH. São essas que eu estou evidenciando para vocês. Em cada O2, em um O2, eu tenho uma dupla ligação, mas como são 2 O2, eu tenho uma dupla ligação, 2 duplas ligações. Agora eu vou desenhar os produtos. Quem que seria o CO2? O C é o carbono, novamente, com seus 4 elétrons. Não pegou o que eu queria. Evidentemente que não vai pegar o que eu quero. Carbono tem 4 elétrons. Olha aqui, nesse desenho aqui do CH4. Os 4 elétrons ao redor do carbono. O oxigênio tem 6. Um oxigênio chega aqui e faz uma com carbono. O carbono fica com 5 e o oxigênio fica com 7. Aí faz outra ligação. O carbono fica com 6 e esse primeiro oxigênio já fica com 8. Na sequência, é isso que eu falei, ó. Esse oxigênio já fez uma dupla com o carbono, já ficou com 8. Enquanto que o carbono ainda tem mais 2 que precisam ser compartilhados para ele ficar com 8. Chega o outro oxigênio e fica isso daqui, ó. Essa é a molécula de CO2 desenhadinha. Né? Carbono com 4, compartilha 2 com o oxigênio, que esse oxigênio aqui, primeiro que eu estou falando, já ficou com 8. Chega o outro oxigênio que tem com 6, o carbono também está com 6 agora. Aí faz o compartilhamento de pares de elétrons e todos ficam com 8 elétrons na camada de valência. A molécula de H2O, a gente já desenhou ela também na lousa durante as nossas aulas. A de CH4 a gente não tinha desenhado. Né? H2O é o quê? O hidrogênio se estabiliza com 2, ele se une ao oxigênio, que aí o oxigênio fica com 7, e se une ao outro hidrogênio. Esse hidrogênio também fica com 2, o oxigênio também fica com 8 agora. Pronto, está desenhado. Depois que eu desenhei, aí eu tenho que ver quais ligações que são quebradas e quais que são formadas. Mas eu mantenho o mesmo princípio.
ΔH é igual a HP menos HR. Deixa eu procurar aqui no meu outro slide. Sumiu. Não tem mais. Foi embora. Vim aqui. Inserir. Delta H é igual a HP menos HR. Tá. Se fosse dado o HP e o HR do jeito facinho, era só trocar e acabou. Se fosse dado as entalpias de formação, aí eu ia ter que calcular considerando os coeficientes estequiométricos. Mas nesse caso foi me dada a entalpia de ligação. Foi por isso que eu desenhei todo mundo para ver quais são as ligações. Quem que é o meu HP? Bom, no HP eu tenho duas ligações C dupla O mais... Opa, professor, são dois H2O aqui. Aqui você fez um H2O só. Pronto. Esse é um. Esse é o outro H2O. Então, eu tenho, ainda na parte do HP, eu tenho 4 ligações do tipo H simples com O. Por que 4, professor? Olha aqui, ó. Uma, duas, três, 4. Se você levar em conta esse coeficiente, você ia colocar só 2 HO, e não é, são 4 ligações HO. Menos. Quem são as ligações dos meus reagentes? Opa! No reagente eu tenho 4 ligações do tipo C simples H, mais 2 ligações do tipo O dupla O. Agora é só eu pegar e substituir os valores, porque foram me dados os valores aqui, ó. Mas é importante, quando der entalpia de ligação, é importante você ver o balanceamento se está corretinho. Está corretinho o balanceamento? Faça o compartilhamento dos pares de elétrons e desenhe as moléculas, porque daí você vai vir aqui na formulinha inicial de sempre, ΔH é igual a HP menos HR, e vai substituindo quais são as ligações que estão no HP, quais ligações que estão no HR. Agora, é só pegar e calcular o H, a variação da entalpia, porque já foi dado os valores para a gente. Olha lá. 2 vezes a C dupla O. A C dupla O está lá na tabela que é 20. Mais 4 vezes a HO. Está lá na tabela que é 10. Menos 4 vezes a CH. A CH é 30. Mais 2 vezes a O dupla O. 2 vezes 50. Mudando os valores. Vou copiar de novo isso, vai.
2 vezes 20, 40. 4 vezes 10, 40 também. 4 vezes 30, 120. 2 vezes 50, 100. Copiar. 40 mais 40 vai ficar 80. 120 mais 100. 80 menos 120. Ah, professor, eu só errei o sinal. Pronto, errou tudo, porque negativo é exotérmico, positivo é endotérmico. 80 menos 220 vai dar menos 140. 140 o quê? Opa, na tabelinha está falando aqui que é joule, ó. Então, menos 140 joules. Ô, professor. Para fazer variação da entalpia através do cálculo, empregando os valores da energia de ligação, tem que saber desenhar as moléculas. Se você não souber desenhar as moléculas, você não vai saber quais são as ligações que estão envolvidas no processo, para você depois só substituir na fórmula. Olha aqui, toda vez que eu falo de energia de ligação, eu desenho as moléculas. Então, você já vai consciente. Fala, não sei desenhar as moléculas, então o exercício correspondente à energia de ligação, dificilmente eu vou conseguir fazer. Tem que saber desenhar a molécula para fazer esse exercício. Ô, professor, você repete para mim, por favor, como é que o senhor desenhou as moléculas ali, por favor? Eu não compreendi. Pronto, repete de novo. O que você quer? Eu quero que o senhor desenhe as moléculas ali de novo para mim, por favor. Pronto. CH4. Né? Como que eu sei quantos elétrons cada um tem? Eu vou na tabela periódica. Eu vejo qual família esse elemento pertence, né? E aí eu vejo quantos elétrons todo mundo daquela família possui na camada de valência, que é a última camada eletrônica. O carbono tem 4. Ele é do grupo 14. Quem é do grupo 15 tem 5. Quem é do grupo 16 tem 6. Quem é do grupo 17 tem 7. Os gases nobres, que são o grupo 18, já tem 8. Por isso que eles não se ligam a ninguém. Quem é do grupo 1, do grupo 2, família 1A e 2A, possui 1 elétron e 2 elétrons, respectivamente. Tá? Então, o carbono está no grupo 14, também conhecido como família 4A. Então, ele possui um total de 4 elétrons da camada de valência. Para se estabilizar, ele quer ficar com 8. Desenhei o carboninho aqui de preto, tá? Coloquei os 4 elétrons da camada de valência preto. A molécula é CH4. Então, chegou o primeiro H aqui perto do C. Esse H aqui de cima, tá? Tá me ouvindo? É, deu uma cortada, mas pode continuar. Teve uma ligação aqui. Ah, mas eu já cancelei essa ligação e aí... Chegou o hidrogênio aqui, compartilhou um parzinho de elétrons com o carbono. Esses hidrogênios não estavam aqui. O carbono ficou com 1, 2, 3, 4. E esse que compartilhou, 5. Mas o hidrogênio já está com 2. Já está estável. Chegou outro hidrogênio. Se aproximou daqui, compartilhou um parzinho com o carbono. O hidrogênio aqui também ficou com 2. E o carbono agora está com 6. Chegou mais um hidrogênio. Fez mais um compartilhamento aqui. Esse outro hidrogênio ficou com 2 e o carbono com 7. Lembrando que a fórmula é CH4. E por enquanto a gente só tem 3 hidrogênios. Na hora que chega o quarto hidrogênio aqui, compartilha o parzinho de elétron com carbono e o carbono, que estava com 7, fica com 8, com configuração de gás nobre. O hidrogênio agora fica com 2, esse aqui, também com configuração do gás nobre, que é o hélio, que é uma exceção que só tem 2 e não tem 8 na camada de valência. Entendeu, CH4? Eu tinha esquecido da quantidade de elétrons, por isso que eu estava me confundindo. Isso. O oxigênio é do grupo 16, família 6A. Vamos imaginar que eu sou um oxigênio e que você também é um oxigênio, Bernardo. O que a gente quer fazer para ficar com 8?
Se a gente tem 6? Vai ter que perder o elétron. Perder? Compartilhar. Isso, vou ter que compartilhar. Mas eu vou compartilhar querendo perder 6 ou querendo ganhar 2 para ficar com 8? Né? Eu já estou com 6. Falta só 2 para ficar com 8. Então eu vou querer dar um jeitinho de conseguir esses 2. Você tem 6, eu também tenho 6. Você não vai doar elétron para mim. Você é o outro oxigênio. O que a gente vai fazer então? Vamos compartilhar usando um parzinho de cada um. Aí eu uso um parzinho seu, fiquei com 7, mas você também ficou com 7, que você está usando o meu. Aí faz outra ligaçãozinha, compartilha de novo, aí eu fico com 8 e você também fica com 8. Aí por que eu não coloquei um tracinho simples e coloquei um tracinho duplo? Porque o compartilhamento são de 2 pares de elétrons, né? Então agora é uma ligação dupla e não uma ligação simples. A mesma coisa acontece aqui no CO2, né? O carbono, esse oxigênio perdido aqui. O carbono já tem 4. Carbono vai compartilhar elétrons, né? Aí ele vai lá e compartilha com o oxigênio 2. O oxigênio já ficou com 8. O carbono está com 6. Compartilha mais 2 com o outro oxigênio. O oxigênio da direita agora fica com 8. E o carbono que estava com 6, ao compartilhar mais 2, também está recebendo 2. E ele está ficando com 8. Tá? E aí eu fui lá, fiz a água também, que a gente já falou um monte de vezes, que tem nas videoaulas também, que eu compartilhei no grupo de vocês, na equipe de vocês. Então, você está com dúvida um pouco de energia de ligação, entra na parte da aula de energia de ligação e vê eu montando algumas moléculas. Né? Porque falou, pô, ele montou assim, e eu monto bem devagarzinho, tudo certinho. É que hoje a gente está fazendo uma revisão que tem todo o conteúdo, né? Então, eu estou fazendo só uma molécula, mas lá dá para você assistir bem mais moléculas sendo montadas. Aqueles 4 vídeos que eu compartilhei hoje de manhã no Teams. Aí você vai lá, só troca os valores. Nos produtos você tem o CO, C dupla O, montando uma dupla para a esquerda e uma dupla para a direita. Então, são 2 CO. E a gente tem H2O. Mas são 2 moléculas de H2O. Em cada molécula de H2O, você tem HO para um lado e HO para o outro lado. Então, dá um total de 4 ligações HO. Pronto, fechou dos produtos. Menos a entalpia dos reagentes. Nos reagentes você tem o CH4, que é composto por 4 ligações simples. CH. C, ligações simples com H. Mas você também tem um outro reagente, que é o O2. Mas quantos O2 você tem? Você tem 2 O2. O primeiro O2 é O dupla O. E o segundo O2 também é O dupla O. Então, por isso que eu coloquei 2 vezes O dupla O. Aí eu usei a tabelinha, que tinha os valores que foram dados, tabelado, tudo certinho, substituí na fórmula e calculei a variação da entalpia. E como toda reação exotérmica tem sinal negativo, como toda combustão é exotérmica, essa é a combustão do metano, o valor deu negativo. Pronto, tá certinho, fecha tudo. Tem segredo nenhum. Né? E por fim, que foi o assunto da aula passada, a gente estudou variação da entalpia, só que a gente não tinha nenhum valor de entalpia de ligação, entalpia de formação, e também não tinha sido dado explicitamente, através de um gráfico ou através de um texto, qual que era a entalpia dos produtos e qual que era a entalpia dos reagentes. Ele me dava algumas reações e aí pedia para eu calcular o ΔH de uma outra reação. E aí a gente vai fazendo aqueles traquejos, né? Deixa eu tentar aqui abrir as apresentações para chegar nessa parte. A última forma de calcular a variação da entropia, empregando a lei de Reis, que também é conhecido como a lei da soma dos calores. Porque depois você vai somar tudo e achar o valor da variação da entalpia da reação que você queria.
né? Aí, esse foi o exemplo que a gente teve na aula. Eu tenho uma equação que eu quero achar a variação da entalpia. Carbono grafito mais 2H2 formando CH4. E eu tenho algumas reações que são utilizadas de suporte. Aí eu vejo quem que está na minha equação principal, que está na minha equação aqui que é dada a dica. Ah, eu vejo que aqui é carbono grafite e aqui é carbono grafite. Pronto. Eu sei que a minha espécie aqui é carbono grafite. Aí eu vou avaliar ela. Ela está do mesmo lado? As duas estão do lado dos reagentes? Ou uma está do lado dos reagentes e a outra está do lado dos produtos? A principal eu nunca vou mexer. Eu mexo nas outras. Ah, professor, sim. Estão do mesmo lado e estão na mesma quantidade. Que é só um carbono grafite aqui e aqui também é só um. Pronto. Então você copia a equação de suporte. Vai lá e copia ela. Quem que está na segunda equação? Que também está na equação principal. Ah, professor, nesse caso é o hidrogênio. Ó. Eu tenho H2 e H2 na minha equação de suporte. Beleza, pergunto para você. Estão do mesmo lado? Você fala, sim, professor. Aqui está do lado dos reagentes e aqui também. Pronto. Se não tivesse, você ia inverter a de suporte. Quando inverte a equação, inverteria o valor do ΔH. Porque se é exotérmico, o processo contrário é endotérmico. Mas, nesse caso, estão do mesmo lado, na mesma quantidade. Então, é só copia a equação química. No último dos casos, eu tenho o metano. Na minha equação principal, ele está nos produtos, e nessa equação de suporte, ela está nos reagentes. Então, o que eu devo fazer com a última equação? Eu devo inverter. Está na mesma quantidade? Tá. Eu tenho 1 mol de metano nos produtos e 1 mol de metano nos reagentes. Beleza. Então, é só você inverter. E aí você vai pegar o resultadinho e vai inverter. Estava negativo, menos 213 kJ por mol, vai para mais 213. O CO2 mais 2H2O vira reagente, setinha, CH4 mais 2O2. Vamos ver? Isso eu fiz na lousa. E aí você vai cortando, né? Quem está no reagente, quem está no produto. Você vai ter 2H2 de um lado. No final, acaba sobrando a sua equação principal. Se você fizer a soma dos calores, aí é só somar os ΔH. Mas você tem que tomar cuidado, porque... Ah, não, então é só pegar o exercício e somar os ΔH? Não. Se você pegar o exercício e somar os ΔH, você não vai ter invertido essa. E se ele inverter essa, o resultado vai dar errado. Olha esse caso aqui. Eu tenho minha equação principal, C2H4 mais 6F2, formando 2CF4 mais 4HF. Eu quero achar o ΔH dela. Na minha primeira equação, eu tenho o F2 e eu tenho o HF, que está na equação principal. Na segunda equação, eu tenho novamente o F2 e o CF4. Na última equação, eu só tenho o C2H4. Então, beleza. Na última equação, eu vou mexer com C2H4. Na primeira, eu poderia mexer com o F2 e deixar o HF. Mas como o F2 aparece em duas reações, a gente deixa o F2 para ver o que vai acontecer no final da história e mexe. Na primeira, você ajusta com o HF e na segunda, você ajusta com o CF4. Ah, na primeira, HF. Opa, tá do mesmo lado. Massa. Mas só que acontece o seguinte, está do mesmo lado, mas não está na mesma quantidade. Eu tenho que pegar a primeira, ó, 2HF aqui, ó, e aqui 4HF, lá de baixo. Então, tem que pegar essa primeira e multiplicar ela por 2. Vamos ver se vai dar para mexer nesse slide. Não dá, porque está disponível para vocês. Somente leitura. Na segunda equação, está o CF4. Novamente do mesmo lado, só que agora eu tenho 1 mol aqui e 2 mols aqui. Então, eu tenho que pegar essa equação e também multiplicar por 2. Fica 2 carbonos grafite, mais 4F2, formando 2CF4.
Na última equação, é o C2H4. Só que aqui no suporte está nos produtos, enquanto que na equação principal está nos reagentes. Então, tem que pegar essa última equação e inverter. Pronto, fiz todos os passos. Vou ver o que dá para cortar. E depois que eu cortar, vai sobrar essa equação aqui, ó. Magicamente. Fica 4F2 aqui com 2F2 aqui, vai para 6F2. Olha o 6F2 fica aqui. O C2H4, você inverteu aqui, ele vai ficar desse lado. 2 carbono grafito aqui, você vai cortar com 2 carbonos daqui. Porque essa vai estar invertida também. H2 daqui, você vai ter que cortar com esse outro H2. Essa se multiplica por 2 por causa do HF, então vai ser 2H2 e 2H2 vai cortar. Pronto, vai sobrar essa equação. Pois é só somar, então, o valor das entalpias com todos os ajustes que você fez. Lembrando que esse você multiplicou 2, de baixo você multiplicou por 2, e esse você inverteu para menos 52. Somando com todos esses ajustes, você calcula o ΔH da transformação. Né? E aí, para acabar o conteúdo, a gente estudou a energia de Gibbs, ΔG, que relaciona a quantidade de calor do sistema e relaciona também uma outra espécie que é chamada de entropia, que é o grau de desordem do sistema. Se o ΔG for negativo, é porque é reação espontânea. Se o ΔG der positivo, é porque a reação é não espontânea. Se o ΔG der igual a zero, é porque está no momento que a reação passa de não espontânea para espontânea. Aí eu tenho que dar para você ou algum jeito para você chegar no ΔH, né, para você aplicar aqui, ou também eu posso te dar valor da entropia e de ΔH e qual que é a temperatura. Lembrando que a temperatura eu tenho que trabalhar em Kelvin. Não pode ser em Celsius. É só somar mais 273. Você calcula o ΔG. E se eu falar assim no exercício, eu quero saber em qual temperatura a reação vai deixar de ser espontânea. Você sabe que o ΔG nesse caso vai ser igual a zero. Então, se o ΔG vai ser igual a zero, o ΔH você vai ter no exercício. O ΔS você também vai ter no exercício. Você vai achar qual a temperatura. Que acontece essa troca de processo espontâneo para não espontâneo. Foi. Tá querendo. E aí eu dei esse exercício aqui, ó. Eu te dei a temperatura, pedi para você calcular o ΔG. Você tinha o ΔH, você tinha o ΔS. A temperatura já está até em Kelvin. Agora, o que é ruim desse exercício é que o ΔH está em quilocal e o ΔS está em cal. Então, para passar de quilocal para cal, você multiplica por 1000. Então, vai ficar assim. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. O ΔG você não sabe. O ΔH é 20 quilocal. Então, você vai multiplicar por 1000, vai ficar 20.000 quilocal. Menos T, temperatura foi dada, 1000 Kelvin, vezes o ΔS, que é 80. Aí você calcula e vê. Se deu um ΔG negativo, reação espontânea. Se der um ΔG positivo, reação não espontânea. Foi o último assunto que a gente estudou. Nesse outro caso aqui, ó, ele te deu o ΔH, te deu o ΔS, né? E falou quando que a reação vai deixar de ser espontânea. Aí você quer saber qual a temperatura. O ΔG teria que ser igual a zero e você acha a temperatura. Ó,
todos esses exercícios, na nossa videoaula, eu vou montando as moléculas devagarzinho, uma por uma. Então, agora é sentar e entrar lá no canalzinho do YouTube e ver as aulas, principalmente se você não sabe a parte da energia de ligação, para tentar entender um pouquinho como que se constrói as moléculas. Aí, isso aqui também, ó. Isso aqui a gente chegou a resolver na sala. Esse é um exercício da lei de Hess. Eu tinha as equações aqui, ó, de suporte. Tenho uma equação geral. Na primeira equação é o AgCl2. Aí eu inverto ela. Aí ficou assim, ó. Inverti ela. AgCl, né? Na segunda equação, eu tenho o AgI. Tá de lado certo, um para o outro. Eu mantenho ela. Na terceira equação, eu tenho de importante o HCl, estão do mesmo lado, na mesma quantidade, mantive ela. A minha quarta equação é o HI, só que aqui o HI está no produto, aqui o HI está no reagente, na mesma quantidade. Aí eu inverti o HI. Depois eu fui somar as reações. Eu vi que aqui tinha G no produto e aqui nos reagentes eu cortei. Eu vi que tinha H2 aqui nos reagentes e H2 aqui nos produtos. Eu cortei. Eu vi que tinha meio e 2 nos reagentes, meio e 2 nos produtos. Eu também cortei. Aí sobrou a minha equação principal. Pronto, sobrou ó, meio Cl2 e meio Cl2 também cortei. Sobrou a equação principal. Tudo que eu já tinha feito, inverti o sinal, mantive a mesma coisa, inverti o sinal, somei tudo e deu menos 13 quilocaloria por hora. Reação exotérmica. Exercício de lei de Hess. Outro exercício é de lei de Hess, que agora vocês têm que tentar fazer. Se não conseguir, vai lá, assista a videoaula. É uma dica, né? De como fazer para estudar. Precisa ser minha videoaula? Não. Qualquer videoaula que você quiser assistir, você fala, não quero assistir a aula dele. Pronto, assisti outra. Só que eu tive o jeitinho que eu expliquei, que eu sempre expliquei e mantém na mesma situação. ΔH é igual a HP menos HR. Então tem que tomar cuidado para não correr aí em relação a outras coisas. Professor? Dá 2 minutinhos, rapidinho. Ah, tranquilo. Ó, rapidinho. O caminhão passando porque meu carro está na rua.
Pronto, voltei. Desculpa aí. Eu estava escutando um caminhão aqui, rapaz. Falei, ah, meu Deus, o cara tá tentando passar, vai passar por cima do meu carro. A maré já não tá muito boa, mas tá bom. E aí, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Tá tudo tranquilo? Alguém ia perguntar, né? Aí eu não acabei cortando. Prof, você pode voltar um slide aí, por favor? É só uma dúvida que me surgiu. Aqui? Não, não, o de trás. Esse aqui? Esse serve. É só que, tipo aqui, na fórmula, é C3. Esse 3 pequeno representa o quê mesmo, que eu Que eu esqueci? tenho quantos átomos de carbono? Tipo, 3? 3 átomos de carbono. E quantos H? 8. Aí, Isso. tipo, 8 Aí eu tenho átomos. que Isso, aí eu tenho que fazer as ligações de forma que todos fiquem estáveis, contendo 3 carbonos e 8 hidrogênio. O que significa O2? Significa que eu tenho 2 O. Agora, o que significa esse 5 na frente do O2? Significa que eu tenho 5 moléculas O dupla O, O dupla O, O dupla O. Que cada uma é 1 ou 2. Entendeu? Entendi, tinha esquecido. Aham. Obrigada. Que é isso, qualquer coisa também. Mais alguém? Tem alguma coisa, alguma dúvida? Quer perguntar? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem no Teams, tá? Porque daí eu vou tentar dar uma passada, mesmo amanhã sendo feriado. Eu dou uma olhadinha, se der tempo, eu tento responder. Ah, não estou conseguindo resolver tal exercício, professor. Aí eu vou entrar, vou procurar, faço um videozinho e mando a resolução do exercício na forma de vídeo para vocês, se vocês precisarem. Ah, não estou conseguindo fazer isso. Aí eu faço para vocês. O que vocês precisarem. Beleza? Beleza. Muito obrigada pelo Então, atendimento. qualquer coisa, pode contar comigo. Não foi nas melhores condições, mas a gente conseguiu discutir e conversar algumas coisinhas aí. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Se vocês verem a tela que eu estou usando aqui, eu não consigo nem enxergar as coisas direito. O meu outro computador está muito velho, surrado já. Eu ligo e ele fica desligando dali 15 minutos, 20 minutos. Aí ia ser pior se eu usasse ele. Aí eu vim aqui usar esse daqui porque o meu tá na loja arrumando. O meu oficial, que quebrou a tela. Valeu, então? Valeu, Então é isso obrigada. daí. Tchau, tchau. Até mais. Se cuidem. Valeu. Valeu, brigadão. Falou, tamo junto.